Conhece a revista Ponto e Vírgula? Não? Precisa conhecer. A revista Ponto e Vírgula divulga escritores, poetas, músicos, artistas plásticos e todos que estão ligados à educação e cultura. Está recheada de crônicas, poesias, dicas de português e muitas coisas mais. Você pode encontrá-la nas principais bancas de Ribeirão. Gostaria de anunciar em nossa revista? Ligue para nós, 3995-2171. Olá, e aqui estamos nós com mais um Ponto e Vírgula. Que bom saber que você continua firme aí desse lado. Olha aqui, gente, na minha mesa quantos livros. Olha, tão bom ficar assim cercada de livros, não é mesmo? Como sempre, eu tenho que começar com os recadinhos. O primeiro dele, eu vou falar sobre a nossa Antologia Ponto e Vírgula, nossa quinta Antologia Ponto e Vírgula, cujo lançamento será dia 16 de agosto, ali no Hotel Nacional. Você não pode perder, viu? Nós temos participação dessa antologia de 50 escritores e poetas. Vai ser uma festa linda! Vocês vão receber ainda meus e-mails e eu vou falar aqui para você que não está cadastrado no nosso e-mail, tá? Que é que eu tenho para falar hoje? Gente, eu tenho uma pessoa que vai bater papo comigo e eu quero saber muita coisa sobre essa pessoa que é maravilhosa pelo que eu já vi. Autor desse livro está aqui, ó, debutando com esse primeiro livro aqui, Vlaumir Souza, Versos e Reversos do Amor. Ah, ele vai me contar isso daí daqui a pouco. Mas, para a gente economizar tempo, nós vamos direto para o nosso poeta de ontem, o poeta de hoje. E eu quero contar para vocês rapidinho uma coisa muito interessante que aconteceu. Eu havia escolhido a minha amiga escritora Vera Regina Marçalo Gaetano para ser homenageada de hoje, a nossa poeta de hoje. Terminado o poema, eu pensei, eu quero fazer uma homenagem a um poeta de ontem. Quem? E enquanto eu estava a campainha tocou. Fui atender, era o rapaz do correio entregando este livro, um Sedex com este livro, que é de Helena Collodi, Infinita Sinfonia. Gente, quando eu vi esse livro, e quem é que me enviou? Essa daqui, Adélia Wollner. Adélia Wollner é escritora lá de Piraquara. A Helena Collodi foi uma poeta de Curitiba. E as três, olha a coincidência, as três participantes da Academia Feminina de Letras do Paraná. Não é tudo uma coisa guiada por Deus? Então agora, você, Vera Regina Marçalo Gaetano, Gaetani, é a minha homenageada de hoje. Você é, aqui no Ponto e Vírgula, a poeta de hoje. Sonhar, Helena Collodi. Esta é a poeta de ontem. Sonhar é transportar-se em asas de ouro e aço aos páramos azuis da luz e da harmonia. É ambicionar o céu, é dominar o espaço num voo poderoso e audaz da fantasia. Fugir ao mundo vil, tão vil, que sem cansaço engana, menospreza e zomba e calunia, encastelar-se, enfim, no deslumbrante passo de um sonho puro e bom, de paz e de alegria. É ver no lago um mar, nas nuvens um castelo de luz, de um pirilampo, um sol pequeno e belo. É alçar constantemente o olhar ao céu profundo. Sonhar é ter um grande ideal na inglória lida,
tão grande que não cabe inteiro nesta vida, tão puro que não vive em plagas deste mundo. Esteja onde estiver, Helena Collodi, a nossa poeta de ontem, para você a nossa homenagem. E agora, sim, Vera Regina Gaetani, a nossa poeta de hoje. A música Vera Regina Marçalo Gaetani. Fui como a flor que vingou por acaso. Como o acaso não existe, não tinha razão de ser. Fui como a gota de orvalho, sem planta para orvalhar. Diluí-me pela terra, orvalhando, não sabia o que. Fui a rosa fecundada, gerando tantas outras, querendo formar jardim. Mas, à medida que cresciam, lá se iam e se afastavam de mim. Fui como um raio de sol tentando aquecer alguém, mas as nuvens, zombeteiras, brincando de esconde-esconde, me impediram isso também. Cansada de procurar, exausta de não encontrar quem acreditasse em mim, fui aos poucos me calando, cada vez mais me afastando do vozerio aí de fora. Palavras fúteis, inúteis ao meu momento de agora. E no profundo silêncio do meu eu, de repente, fui achar tudo aquilo que era meu. Estava lá meu jardim com todas aquelas flores que um dia germinei, umedecida de amores, do orvalho que esparramei. O raio de sol brilhava com tamanha intensidade que quase me cegava, tão grande sua claridade. E num ato de coragem, nunca antes tido então, desnudei-me de meus rótulos, bengalas, joguei ao chão. Escancarei as janelas, vislumbrando diante delas a conquista do sem-fim. O infinito, a eternidade e meu Deus dentro de mim. Vera Regina Marçalo Gaetani, parabéns. Você é uma pessoa incrível, maravilhosa. A Vera é membro da Academia Ribeirão Pretana de Letras, da Academia de Letras e Artes de Ribeirão Preto, da Casa do Poeta e da Academia Feminina de Letras do Paraná, como eu falei, ao lado também de Helena Collodi e da nossa querida Adélia Volner. Adélia, que é lá de Piraquara. Muito obrigada, viu, Adélia, por ter enviado esse daqui. Você foi um instrumento que Deus enviou para falar. Juntar três mulheres tão especiais no momento desse é demais, né? A gente até acaba, assim, fazendo aquela confusão. O que é de ontem e o que é de hoje? Porque, na realidade, o hoje é eterno, o ontem também, não é? Parabéns, Vera. Parabéns, Adélia. Parabéns, Helena. Vocês são pessoas maravilhosas. E agora vamos para um breve espaço e voltamos já já com mais uma pessoa iluminada, Vlaumir Souza, com o livro Versos e Reversos do Amor, aqui no Ponto e Vírgula. A FUNPEC RP Treinamentos tem o curso certo para ajudar você a chegar mais longe. Inglês, Excel, Six Sigma Formação de Green Belt, Lean Manufacturing, treinamento de MASP, Leader Casing, matemática financeira, setor comercial e setor imobiliário, estatística aplicada, gestão por resultados, finanças do dia a dia, logística, gestão de suprimentos, palestra para diretores, gerentes e champion do programa Six Sigma e muito mais. A FUNPEC está situada na Rua Floriano Peixoto, 2444. Telefone
3620-1251. FUNPEC. TechCityClasses.com e Ponto e Vírgula, em parceria exclusiva, oferecem viagens culturais com diversas opções de roteiros para os Estados Unidos e Europa. Viagens culturais são pacotes de viagem de alta qualidade e baixo custo, com o objetivo de explorar a cultura, a arquitetura, a arte e culinária de cada país. Visite nosso website e descubra quantas opções aguardam por você, para sua comodidade e saídas de Ribeirão Preto. A Escola Bauhaus, há mais de 20 anos, prepara você para o mercado de trabalho nas áreas de desenho, arte, arquitetura, decoração, fotografia, animação digital e inglês. Estabeleceu parcerias com a Unifran para polo de graduação e pós-graduação e também com a Florida Christian University, oferecendo cursos de Master e Doctor internacionais. Faça a diferença, faça Bauhaus. Voltando com ponto e vírgula, vamos bater um papo agora com o Vlaumir. Mas antes, sempre tem o antes da Irene, né? Eu não posso deixar de fazer um pequeno registro aqui de uma coisa muito desagradável que aconteceu ontem. Eu estou até procurando aqui, está aqui. Aconteceu ontem na Escola Municipal de Ensino Fundamental Elisa do Bock Garcia, no Jardim João Rossi. O nosso diretor comercial esteve lá para fazer uma matéria e foi muito maltratado. Que isso, gente? Que isso? A pessoa, será que para ser bem atendida num determinado lugar, ela precisa estar de terno, gravata? Se ela for normal, se ela for decente, ela estava normal, uma calça jeans, uma camiseta, e aí a pessoa chega lá e não é bem recebida, é mandado a pessoa ficar lá fora esperando para ser atendida. E você sabe quem era? Ele é o diretor da TV RP. Viu? Você, funcionária, porque isso ainda não vai ficar assim. A Delegacia de Ensino vai tomar conhecimento, a secretária da Educação, com certeza que a nossa telespectadora está vendo isso daí, porque a pedido da comunidade, ele foi para atender um pedido de como conseguir até um curso a mais, uma coisa boa para a escola, uma coisa boa para a comunidade. E de repente, para começar, 5 vezes ele apertou a campainha e ninguém atendeu. Chamou, ninguém atendeu. A pessoa disse, atravessa ali, espera ali. Ele vai passando, de repente vem uma funcionária, oi, espera lá fora. É assim que uma pessoa que trabalha numa escola, onde se ensina a educação, é assim que a pessoa deve fazer? Você não está no lugar errado, não? Secretária Débora Vendramini, procure saber mais detalhes sobre isso. Nessa escola aí tem pessoas, e eu liguei hoje lá, isso daí, eu liguei para falar com a pessoa, para saber o porquê desse tratamento tão mal educado. E sabe quantos minutos eu fiquei esperando no telefone? Mais de 5 minutos eu fiquei esperando, a pessoa tirou o telefone do gancho, deixou e começou a conversar com uma pessoa do outro lado lá e não atendeu. E depois, o que é que fez essa pessoa? Deixou. Eu desliguei o telefone, voltei, o telefone estava fora do ar. Isso significa, ou a escola está precisando de mais funcionários, ou as pessoas que trabalham lá ainda não entenderam o real significado da palavra que se chama educação. E ponto e vírgula não é só para poemas. Ponto e vírgula é para ensinar também educação, para quem não sabe o significado dessa palavra. Professor Vlaumir, tudo bem? Tudo bem, Irene. Obrigado pelo convite. É uma honra participar do seu programa. Me desculpe, viu, esse desabafo, mas às vezes a gente precisa falar, o professor tem que educar todas as pessoas, não tem? Com certeza. E a educação é um desafio 24 horas. Exatamente. Agora, eu quero que você me fale, você é professor de sociologia, professor de filosofia? Isso. Eu me graduei em filosofia pela PUC e depois fiz meu mestrado em história na Unesp de Franca, meu doutorado na Unesp de Araraquara. E desse percurso acadêmico surgiram 2 livros, não é? O primeiro foi o Anarquismo, Estado e Pastoral do Imigrante, que foi publicado pela editora da Unesp. E o segundo, Democracia Bandeirante, foi publicado pela editora Paco.
E agora, por que você decide, entre tanta coisa, ir para o mundo literário da poesia? Na realidade, minha grande paixão sempre foi o mundo literário, né? Mas o mundo literário, a poesia, é sempre um risco maior. Porque aí já não é mais só o outro, é o eu também. Então, na vida acadêmica, o texto acadêmico, de certa forma, também tem o eu. Mas ele tende a ser mais objetivo, né? E o livro literário, ele arrisca mais o eu profundo de cada um de nós. Daí também a questão das reticências. Mas também foi assim, quase que um achado meio por acaso, sem ser o acaso, né? Meu enveredar pelo mundo literário. Porque eu estava um dia em casa, recebi um e-mail de um psicanalista que eu não via há mais de 10 anos e que tinha um site de poesias, um grupo de poesias online, me convidando para escrever semanalmente, né? E eu falei assim, nossa, né, nem lembrava mais essa pessoa, né? E de repente ela vai se lembrar de mim depois de 20 anos. Aí eu falei assim, tudo bem, eu posso escrever só se for poesia. Ele falou assim, perfeito, pode ser poesia, né? Vai ser perfeito para o nosso site. Aí eu comecei a me aventurar. Muitas pessoas começaram a curtir e a gostar, não é? Aí eu falei assim, por que não fazer o livro, que era um sonho infantil, transformar numa realidade adulta? E dessa realidade adulta é que nós temos esse livro agora, Os Versos e Reversos do Amor. E eu olho aqui, quem é que fez o prefácio, a apresentação de Leminski a Vlaumir? O nosso querido Antônio Carlos Tórtoro. Por que é que você escolheu o Tórtoro? Você tem uma história? Tenho. O Tórtoro foi meu professor no ensino médio, nos colégios Santa Úrsula, né? Ele era um professor ímpar lá, né? Tinha todas umas ideias super originais. E ele era um grande orientador também da escola, né? Quando eu fui fazer a obra, eu já logo pensei de cara que o Toninho, que era como nós chamávamos ele carinhosamente quando era professor nosso, né? Hoje todo mundo chama ele de Tórtoro, né? Para nós era o Toninho, para mim continua o Toninho, né? E aí eu falei assim, bom, o Toninho seria uma pessoa maravilhosa para fazer a apresentação, né? E mandei um e-mail para ele, né? E ele aceitou logo de primeira, porque eu fiquei muito feliz, né? Quando eu li o título, eu não acreditei, não é? Tamanho foi o elogio, né? Guardadas as devidas proporções, né? Porque quem sou eu para me comparar a um Leminski, não é? Mas ele começa aqui, acabo de ler uma dezena de versos de Vlaumir Souza, meu ex-aluno do Colégio Santa Úrsula, agora um respeitado sociólogo, historiador, pedagogo e quarentão que resolveu brincar com palavras e sentimentos em forma de poesia. Para Vlaumir, poetar é compor, dissimular, transliterar. Transliterar. Essa palavra é nova. E aí, você translitera? Tento traduzir as minhas emoções, as minhas vivências, as minhas esperanças, meus medos, assim como a fantasia. Então há um pouco do meu eu verdadeiro e há um pouco das minhas fantasias também nessas poesias todas, não é? Assim, tem um toque filosófico, existencial, de questionamento da realidade, não é? Dos relacionamentos humanos. Inclusive a escolha, né, de versos e reversos, não é? É um pouco inspirado no Chico Xavier, não é? Quando o Chico Xavier fala, né? Tudo é amor, até o ódio que julga ser a antítese do amor é o amor que adoeceu. Por isso que eu escolhi versos e reversos do amor, né? Porque mesmo aquilo que parece não ser o amor é uma convocação para uma forma de amar e ver o mundo de forma diferente. Olha, Vlaumir, eu estou assim encantado, porque hoje estou conhecendo o Vlaumir pela primeira vez, mas quando eu vi o livro, olhei aqui, e a gente sabe que o Tórtoro também não faria um prefácio se fosse uma coisa, uma porcaria, vamos dizer, né, Vlaumir? Agora aqui, o vivido em palavras, os sonhos em versos, as aspirações em letras, as tristezas no reverso. Sim. Penso que a questão da tristeza, ela pode ser transmutada em alegria também. Nas lições mais tristes e profundas da vida, estão aprendizagens felizes para o dia de amanhã, que pode ser muito mais longo do que um instante de dor. Então a convocação para nós transformarmos a dor em aprendizagem, o sofrimento numa esperança de um mundo melhor, é que é a convocação. Então vamos pegar esses momentos mágicos, tanto de bem quanto de dor, e transformá-los todos em autoeducação e educação coletiva pela poesia. Você acha que com a poesia nós conseguimos educar as pessoas? Ah, com certeza. A educação da sensibilidade, a educação do olhar, não é?
Então, por exemplo, um poeta que vai falar sobre uma rosa, por exemplo, pode pegar alguém que está tão atarefado no dia a dia da vida e, ao ler sobre a rosa, encontrar nela significados que vão muito além do seu cotidiano. Aliás, essa mágica da poesia, dela poder superar a própria gramática, subvertendo ela para buscar sentidos profundos da existência humana. Ô Vlaumir, por exemplo, eu gosto muito de poesia, eu sou apaixonada por poesia, pela literatura, mas às vezes eu perco um pouco o meu equilíbrio emocional, como agora mesmo, porque eu não consigo imaginar o ser humano tratando outro ser humano assim, de uma maneira grosseira, mal educada. Como é que você vê, por exemplo, num caso esse que eu falei, de uma pessoa que vai lá para tentar ajudar e o outro vem, nem procura saber quem é, nem procura saber o que está ali fazendo, simplesmente vai esperar lá fora. Como que você, como sociólogo, agora vê tudo isso daí? Bem, eu já tive experiência como gestor de educação municipal, não em Ribeirão Preto, mas em outro município. E também de gestor de educação pública estadual. Já fui diretor de escola e vice-diretor, além de professor da escola pública, né? Hoje eu leciono só na Barão de Mauá. E essa é uma questão difícil. Para explicar isso, eu vou lembrar um fato que eu passei. Quando eu assumi a escola pela primeira vez aqui em Ribeirão Preto, era uma escola de um bairro de classe média, mas que tem uma população favelada muito próxima. E a escola atendia essas duas clientelas. Então, dentro da escola, tínhamos o choque de classes. Então, nós tínhamos pais, mães super educados e tínhamos pais, mães que precisavam também se educar junto com os filhos. No meu primeiro dia, chegou uma mãe lá à tarde para reclamar de uma situação que havia ocorrido. E aí a funcionária falou assim para mim: professor, toma cuidado, porque a família dela é envolvida com tráfico, tem parente preso, essa coisa toda. Sem nenhum problema. Estamos aqui para educar. E ela chegou derrubando a porta. Aí eu falei assim: então você vai lá, abre a porta com toda educação e fala para ela entrar que eu estou aguardando. Recebi ela com um café já preparado, a mulher se acalmou, nós conversamos e ela saiu me pedindo desculpas e eu ganhei mais uma colaboradora na escola. Então a atitude educativa, ela é um desafio. 24 horas. Sobretudo porque todo político fala em educação. Ao falar em educação, me dá sempre aquela impressão de que não fará nada. Porque toda plataforma de candidato tem a educação, a saúde e a segurança. E a cada ano que passa, parece que o poder público mais abandona essas questões. Nesse sentido, é um desafio. Por exemplo, eu tinha quase 500 crianças a mim confiadas e eu tinha apenas 2 inspetoras de aluno, 1 faxineiro. A sobrecarga sobre esses funcionários era uma coisa desumana. Tanto que aqui em Ribeirão Preto eu trabalhava das 6 da manhã às 6 da tarde. Eu era remunerado apenas por 8 horas. Mas eu vestia a camisa da escola e fiquei ali o tempo todo. Porque eu sabia que para poder equilibrar os meus funcionários, eu precisaria também ser bedel, inspetor de aluno, atendente de pai, o que é um erro, porque o serviço público, se nós formos imaginar, nós somos a 6ª ou 7ª economia do mundo. Vamos dizer que nós caímos para a 8ª economia do mundo. Isso quer dizer que do globo todo, nós somos o 8º país a produzir. Estamos à frente de países da Europa. Como é possível todo esse dinheiro desaparecer? A tal ponto de uma Santa Casa de Ribeirão Preto reclamar, ou mesmo um Hospital Santa Lídia, ou outros mais reclamarem ou cogitarem da possibilidade de não receber o repasse. Isso na educação é pior ainda, porque na educação pública deveria estar garantido não só o ato de ensinar, mas também o livro, o caderno, o lápis. E não é a favor, é direito. Esse, aliás, é um dos nossos problemas maiores na política educacional no Brasil, não é? É compreender a política pública como um favor e transformá-la em favor, uma vez que não há vaga para todos. E já não se cria vaga para todos, que é para garantir o favor. E assim ficar se reelegendo décadas e décadas as mesmas pessoas. Falando do nepotismo, por exemplo, não é? Então, acho que o nepotismo do cargo público realmente é muito sério.
Mas e o nepotismo eleitoral, dessas monarquias que se formam na República, de pais que elegem filhos, sobrinhos, tudo para manter como está? Nós temos que ampliar a compreensão de nepotismo e proibir, por exemplo, eleições sucessivas ad infinitum, formando clientelas sofredoras que nunca têm seus desejos atendidos, porque é uma forma de manter o favor vigorando nesse país ao invés do direito público. Gente, e aí? Eu volto para a poesia ou deixo o professor falar sobre isso daí? Isso tudo aí, como a gente diz, né, nada acontece por acaso. Não foi por acaso que aconteceu esse incidente. Com certeza as coisas vão melhorar naquela escola. E com certeza você foi um professor, foi um diretor. É um professor, né, que Sim. dá exemplos. Foi um diretor que teve sensibilidade para lidar com as situações difíceis, porque a gente sabe disso. A periferia realmente tem muitos problemas, mas eu pergunto, se uma pessoa chega lá, se ontem, por exemplo, quando aconteceu esse caso com o diretor aqui, ele não, aparentemente as pessoas falam, ele parece um menino. Não é porque aparece um menino, aparece uma criança, você tem que tratar todo mundo bem. Independente de qualquer coisa, se é velho, se é jovem, você não tem que olhar isso daí. A criança merece respeito, merece carinho, merece atenção, o velho merece respeito, todas as pessoas merecem. Professor, parabéns por ter sido esse diretor sensível e dar esse exemplo. Eu tenho certeza absoluta que o seu livro, que agora partiu para essa área da poesia, que com certeza vai ensinar muitas e muitas coisas boas. Agora, aqui eu abri aqui por acaso, olha, por acaso, ato 2. Depende apenas de nós, embora o pensamento nacional tenha imposto isto como norma ou aquilo, são tantos relacionamentos, tantas possibilidades e desejos múltiplos e entrecortantes, desejos que negam os nossos, que? Aí você vem, que? E eu pergunto, que? Essa é a resposta. Há uma das poesias, por exemplo, que a resposta é a pergunta. Então, por exemplo, né, eu estou compondo e coloco a questão do privilégio da idade. Porque a idade realmente é um privilégio, não é? Então, envelhecer bem, com saúde, disposto, é um privilégio de classe, é um privilégio genético, é um privilégio histórico. No passado, as pessoas não conseguiram envelhecer tão bem quanto nós hoje, não é? Nesse sentido, eu acabo uma das poesias dizendo, né? Aproveita o privilégio da idade e grita, e coloco reticências, convidando o leitor para dar o seu grito no seu privilégio da sua idade. Professor Vlaumir, olha, foi um prazer muito grande falar com você aqui, mas eu quero que você volte outras vezes. Nós vamos finalizar esse bate-papo, mas não vai ficar só por aí não. Eu quero que você volte outras vezes para a gente comentar mais poemas. Obrigado. Tá? Você de fazer. Esse livro, o lançamento será dia 9 de agosto, às 14 horas, no Shopping Iguatemi. Você está convidado. E olha, gente, eu não li ainda, mas só pelo bate-papo dele aqui, você já tem uma ideia de como é o livro, né? Eu gostaria de agradecer a você, Irene, pelo convite. É uma honra e uma alegria poder te conhecer pessoalmente, fazer o convite à comunidade para comparecer no lançamento da Livraria Cultura, no dia 9 às 14 horas, Shopping Iguatemi. Agradecer as pessoas que prefaciaram, né, ao professor Toninho, né, o Tórtoro, né, muito obrigado. A professora doutora, né, Dulce Guimarães, que também fez um prefácio, e ao professor Silvio Reino de Costa, também doutor, que eu não tenho palavras para agradecer o texto que ele me fez também. São amigos queridíssimos, meu muito obrigado. E agora nós vamos finalizar e eu espero você no próximo, mas agora com aquela música linda, cantada pelo Leandro Silva, ali no Serenateando com Leandro Silva. Coimbra! Coimbra das canções, tão meigas que nos pões os nossos corações a nu. Coimbra